Olá, from Houston, Texas. Eu gostaria de começar hoje com uma pergunta. Você é uma pessoa que gosta de ficar sozinha ou você gosta de estar com bastante pessoas? Dependendo da sua personalidade, se você é uma pessoa um pouco mais introvertida, você vai gostar de estar sozinho ou sozinha. E se você é uma pessoa extrovertida, você vai gostar mais de estar com a multidão, com pessoas, ter sempre pessoas ao seu redor. O fato é que Deus criou todas as nossas personalidades. E mesmo quando nós somos um pouco mais introvertidos e nós apreciamos estar a sós, pensar bastante, ler, estar com um livro só ao invés de estar com pessoas, todos nós temos um chamado de Deus de estarmos em comunhão com Ele e com as outras pessoas. Então, eu te convido a estar aqui comigo até o final desse estudo bíblico, onde nós iremos falar sobre comunhão. O que é comunhão? Você vai aprender hoje. Meu nome é Elia Wagmacher, eu estou fazendo esse estudo aqui de Houston, Texas, e você é muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Aqui nesse podcast nós temos apenas um objetivo, que é aprendermos e sermos educados na palavra de Deus. Então fica aqui comigo e vamos conversar sobre comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. Então nós vamos estudar hoje 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Então, o que acontece? Quando nós vemos, por exemplo, uma universidade, aqui nos Estados Unidos principalmente, essa ideia de universidade, ela parece mais forte do que até no Brasil, por exemplo. Então, quando você vai para a universidade, você não somente pertence àquela universidade, mas aquela universidade acaba sendo a sua marca, acaba sendo o seu time, vamos dizer assim, e literalmente você depois vai participar ou torcer por o time daquela faculdade. Então, é como uma marca, mas acontece que quando você vai para aquela faculdade, você acaba tendo aquele tipo de mentalidade. Você acaba tendo aquele tipo de formação comum às demais pessoas daquele lugar. Nós temos universidades que são mais liberais, outras universidades mais conservadoras. Então, quando alguém diz que alguém está naquela universidade, nós já imaginamos que aquela pessoa está tendo uma formação mais liberal ou uma formação mais conservadora. Então, a palavra comunhão, ela vem da palavra comunidade. E a palavra comunhão, etimologicamente, vem da palavra comunidade, que é de você ter algo em comum com aquele grupo, com aquelas pessoas. Então, a grande ideia do livro de 1 João é que a base da nossa vida cristã é termos comunhão com Cristo e comunhão com os nossos irmãos, com a igreja de Jesus. Então, quem é o mensageiro ou quem é que está nos ensinando? Vamos saber quem é o apóstolo João que escreve esse livro para nós. É importante nós sabermos quando nós recebemos um e-mail, quando nós recebemos uma carta, um bilhete, um note. É importante nós sabermos de onde está vindo, qual é a origem. Então vamos ver quem era o apóstolo João que está nos advertindo a que nós tenhamos comunhão com Cristo e com as outras pessoas. Então, eu te convido a pegar a Bíblia. É importante quando nós lemos a Bíblia juntos e eu acho maravilhoso quando nós, honestamente, a melhor parte do podcast para mim é quando nós estamos lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a coisa principal. É o ponto mais alto daquilo que nós estamos falando. Então, se você tem a sua Bíblia aí, vamos ler então 1 João, no capítulo 1. É um livro bem pequeno, já quase no final, em Apocalipse, é fácil de você achar. Então, o verso 1 diz assim, o título, A Palavra da Vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra
da vida. Então vamos lá. O apóstolo João, ele começa descrevendo que aquilo que ele escreve, a mensagem que ele e os apóstolos estão entregando, não é uma mensagem que ele leu em algum lugar, que ele ouviu em alguma pregação, algum ensino. Não! Ele está dizendo a mensagem que eu estou escrevendo a respeito da vida de Cristo é a mensagem que eu vi com os meus olhos, eu apalpei com as minhas mãos e eu ouvi com os meus próprios ouvidos. O que acontece? No primeiro século não havia uma Bíblia formal, não havia ainda um escrito formal sobre os ensinamentos e sobre a vida de Jesus. Então, quando nós estudamos livros como esse, é importante nós pensarmos que os apóstolos ali agora estão ensinando, mas os crentes no geral ainda não tinham esse ensino de forma organizada e formal como nós temos agora a Bíblia. Então, o Novo Testamento ainda não existia formalmente naquele momento. Então, o apóstolo João estava tendo um grande problema naquele momento com os falsos profetas. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus, então os apóstolos começaram ali levar a palavra, o evangelho, mas surgiram também vários falsos profetas. Não pense você que os falsos profetas é uma coisa da atualidade, eles já existiam desde aquele momento. E um dos falsos profetas que realmente estava dando muito trabalho ao apóstolo João era um líder que se chamava Cerinto. Cerinto ensinava, aliás, Cerinto foi um dos primeiros líderes do gnosticismo. O gnosticismo também não é uma coisa atual, é uma coisa antiga que surgiu naquele momento do começo do cristianismo, do começo da história de Deus ser implantada na Terra através do cristianismo. E ele ensinava o seguinte, ele ensinava no gnosticismo de que Jesus era o Cristo, ele acreditava que Jesus era o Cristo, era um ser divino da parte de Deus, mas ele não se tornou carne, ele não sofreu a morte de cruz. Então, o gnosticismo é aquela pessoa, e nós encontramos até hoje gnósticos em nosso meio, é aquela pessoa que acredita apenas na metade da verdade. Vamos dizer assim, ela acredita 50% naquilo que foi a vida de Cristo, mas ela não acredita totalmente na verdade. Então, João estava tendo problema para combater essa falsa teologia, esse falso ensinamento que Cerinto estava espalhando por ali. Então, ele diz aqui no verso 1, o que era desde o princípio. Isso refere à pré-existência do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele começa a desmascarar essa mentira, essa heresia de Cerinto. Por quê? Porque Jesus, ele veio para a Terra, mas ele já existia desde a criação do mundo. Quando nós vemos lá em Gênesis, Jesus já estava presente. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, significa que havia outros ali com Deus. No caso, Jesus e o Espírito Santo. Então, João teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz o que nós ouvimos, o que nós contemplamos, o que nossas mãos palparam. Ele é uma testemunha com credenciais impecáveis para falar e escrever sobre o Senhor Jesus Cristo. João, o apóstolo João, ele caminhou com o Senhor Jesus por 3 anos. Ele era parte do círculo de discípulos mais próximos de Jesus. Lembra? Pedro, Tiago e João. Ele viu a glória de Jesus no Monte da Transfiguração, que está lá em Mateus 17, 1-8. Ele estava presente quando Jesus estava na cruz, e ali na cruz Jesus até falou com ele para cuidar da mãe dele, que é João, que está em João 19, 27. João, então, tinha autoridade para falar de quem Jesus realmente era. E ele então se refere a Jesus como palavra de vida. João usa esse termo para se referir a Jesus Cristo
Da mesma forma que ele escreveu lá no livro de João, no capítulo 1, verso 1 e 14. Lembra que esse João, 1º João, 2º João e 3º João e Apocalipse é o mesmo apóstolo que escreveu o livro, a epístola de João. Então, lá em Apocalipse 19, 13 também diz que na roupa dele está escrito: seu nome é Palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus. A outra coisa que João coloca, o segundo ponto que João coloca para mostrar a veracidade de Jesus Cristo, ele diz: a vida se manifestou e nós temos visto e testemunhado. Foi exatamente o que aconteceu ali na experiência de João. Ele diz: essa vida se manifestou, ele veio em carne, ele viveu entre nós, ele comeu conosco, ele caminhou conosco, ele nos ensinou. Essa vida de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, se manifestou e esteve no meio de nós. E João então disse, aqui onde nós lemos: e é esta verdade, é esta palavra viva que eu proclamo a vocês. Então, novamente, João e os outros discípulos, eles foram testemunhas oculares a respeito de Jesus e da vida de Jesus. Eles não criaram uma doutrina sobre Cristo. Eles não ouviram outras pessoas pregando sobre ele. O que ele estava proclamando era o que eles haviam ouvido e visto e testemunhado com a sua própria vida. Então, João diz agora sobre a mensagem que ele está trazendo. E ele diz, ele é a vida eterna, como nós lemos no verso 2, e eu vou reler para você, que diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, João, primeiro ele chama Jesus de a palavra da vida, e agora ele chama Jesus de a vida eterna. O que é a vida eterna? Ela é o reflexo de uma pessoa, porque ele diz, Jesus é a vida eterna. Então, o que é a vida eterna? Jesus. Em João 11, 25, nós vemos Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 16, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 10, 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a vida e Jesus é a vida eterna. E ele nos oferece isso, vida eterna. E o que é vida eterna? É uma vida tão longa que é eterna? Não. A vida eterna não se refere somente a tempo, mas a vida eterna se refere à qualidade, porque nós sabemos que a vida eterna com Deus será uma vida de alegria, uma vida de completude, uma vida onde nós seremos completos com Cristo. E quando nós temos desse lado aqui da eternidade, nós temos essa vida eterna, então nós passamos a ter essa qualidade, esse tipo de vida aqui nesta dimensão. E para nós termos essa vida eterna, nós precisamos nascer de Deus e aceitar o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados. Então, quando nós aceitamos Jesus e o Espírito de Jesus vem morar dentro de nós, e esse Espírito, então, é este selo, é esta garantia de que Cristo mora em nós e que nós passamos a possuir essa vida eterna. E qual era o propósito da mensagem de Jesus? Qual era o objetivo da mensagem de Jesus? Então, João segue aqui. Eu te convido a ler agora o verso 3. Olha o que ele diz. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo.
Que palavra extraordinária. Nessa convivência como um dos discípulos mais próximos de Jesus, João teve comunhão com Jesus. Ele teve intimidade espiritual com o Mestre. E ele agora nos escreve para que nós também possamos ter essa mesma comunhão com o Senhor Jesus. É impressionante, não sei se você já parou para observar, mas todos os demais líderes religiosos que nós conhecemos, eles possuem uma distância incrível das pessoas. Quanto mais autoridade tem um líder, mais distante ele é do povo, das pessoas. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso e tão amável que ele fez o contrário. Ele fez e ele faz um caminho contrário. Ele diz: venha a mim, vinde a mim. Tudo que Jesus amava quando ele estava nesta terra era ser abraçado pelas multidões e ter comunhão com as pessoas. Jesus teve comunhão com seus discípulos e ele segue nos convidando para que nós tenhamos comunhão com ele. Nós tenhamos algo em comum entre ele. Quando nós nascemos de novo, nós temos o Espírito de Jesus dentro de nós. Então, o mesmo Espírito que está dentro dele está dentro de nós, que é o Espírito dele. E nós passamos então a ter comunhão. Nós passamos a ter algo em comum. Então, a palavra-chave do livro de 1 João é a palavra que no grego é koinonia, que quer dizer comunhão. Infelizmente, a maioria dos crentes não tem ideia do que significa comunhão. Quando falo em comunhão, muitas pessoas na igreja pensam um evento social, um almoço. Nós vamos ter uma comunhão, né? Nós vamos ter um almoço, nós vamos ter um jantar, nós vamos ter um evento extra igreja, né? Onde nós vamos nos encontrar. É sim um tipo de comunhão de forma generalizada. Mas o que nós estudamos aqui hoje é que o que Jesus nos convida é para que nós tenhamos um relacionamento próximo com Ele, onde 24 horas durante o dia nós estejamos em comunhão perfeita com Ele. Eu posso te dizer que não existe coisa mais preciosa e mais linda nesta dimensão que nós vivemos na Terra do que o privilégio de termos comunhão com Cristo todos os dias, quando nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Essa palavra koinonia, essa palavra comunhão, ela significa participar, ela significa compartilhar. No inglês nós temos o verbo to share, que é compartilhar com o outro. E essa comunhão que João descreve aqui, que Jesus deseja que nós tenhamos, é primeiro uma comunhão vertical com Ele, comunhão com Deus, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque como filhos dele, nós temos esta comunhão, nós temos algo em comum, porque o filho, seu filho, a sua filha, se você já é pai ou mãe, eles têm tudo em comum com você, até o dia que eles se casam e começam a nova família. Então, os filhos participam dos projetos dos pais, ou nós, no caso, participamos dos projetos. O filho faz parte das prioridades do pai. Os filhos compartilham a responsabilidade dos pais. Então, nós aqui, como filhos de Deus, como aqueles que têm comunhão com Jesus, nós temos essa responsabilidade de darmos seguimento ao ensino da palavra e aquilo que Ele nos enviou a fazer, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E a segunda comunhão, o segundo tipo de comunhão que nós temos, o primeiro é a comunhão vertical com Deus. E a segunda comunhão que Jesus morreu na cruz para que nós também pudéssemos ter é a comunhão
horizontal com os nossos irmãos e irmãos. E como é que nós temos essa comunhão? Comunhão não é somente nós sentarmos e conversarmos e darmos gargalhada. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, sentarmos, compartilharmos o que Deus está fazendo na nossa vida, compartilharmos a nossa dor, compartilharmos a nossa vida com o nosso irmão. Mas também inclui o fato de nós participarmos das necessidades dos nossos irmãos, servirmos uns aos outros. E Jesus nos deu esse exemplo de forma extraordinária de como nós devemos servir as pessoas que fazem parte da nossa vida, ajudando o outro a crescer na fé, a crescer na vida com Deus. É ter uma ligação comum com os outros crentes. Eu sei que muitos de nós não temos um grande desejo de talvez estar com as pessoas. Como eu disse, as pessoas introvertidas, elas preferem estar sozinhas. Isso é a personalidade. Mas eu confesso para você que a cada dia eu tenho descoberto de que a comunhão com os irmãos é algo necessário, é algo que eu necessito, é algo que como cristãos nós necessitamos. E nós vemos que um tipo de relacionamento depende do outro. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais eu tenho facilidade para relacionar com meus irmãos e irmãs. Isso é uma coisa que Deus ama. Ele diz: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Não só irmãos como família, mas também a nossa segunda família, que é a Igreja do Senhor. John Stott, um grande teólogo que já morreu, mas deixou para nós isso em um dos seus livros, que a nossa comunhão e relacionamento com outros nasce e depende de nossa comunhão com Deus. Quando nós não temos comunhão com Deus, ou quando alguma coisa está separando ou travando o nosso relacionamento com Deus, geralmente nós temos dificuldade também de relacionar com as outras pessoas. Então, quando esse caminho está aberto, quando a minha intimidade com Deus está bem, está ok, está funcional, então é natural nós termos relacionamento com as outras pessoas. É fácil ter relacionamento com outras pessoas? Não, porque nós somos diferentes. Nós somos indivíduos, nós temos cada uma personalidade, uma história, nós temos culturas diferentes, costumes diferentes, mas diante da palavra de Deus, tudo isso precisa cair por terra. E nós temos que manter em mente que aquilo que nos liga ao nosso irmão não é a minha história, não é a situação econômica, não é a minha cor, não é a minha nacionalidade, mas o que nos liga é Cristo. Vocês já notaram que quando nós vamos a um outro lugar, pode ser um país diferente, uma cidade diferente, nós não conhecemos ninguém, mas quando nós vamos na casa de Deus e nós conhecer os nossos irmãos na fé, é como se conhecêssemos aquelas pessoas há anos. Por quê? Porque nós estamos ligados no mesmo Espírito, na comunhão, esta comunhão de Cristo que João descreve para nós. E o apóstolo João está nos dizendo: nós temos tido a experiência com o Senhor Jesus Cristo e nós desejamos que vocês também tenham essa mesma experiência. Essa experiência do apóstolo com Jesus é tão imensa, é tão maravilhosa, que ele nos escreve agora nos animando a termos essa mesma comunhão com ele que ele presenciou e que ele vivenciou, para que nós possamos estar com ele juntos e aprender com outro irmão e crescermos num relacionamento com ele. Nós crescemos com outros irmãos. Nós crescemos quando nós relacionamos com outras pessoas. E qual é o resultado, então, dessa mensagem? Qual é o resultado de nós termos esse relacionamento com as pessoas? Qual é o resultado dessa comunhão com os nossos irmãos? Em 1 João 1,4, nós vamos ler aqui, eu te convido a ler comigo em sua Bíblia aí, diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Uau! Para que nossa alegria seja completa. Você deseja ter uma alegria completa na sua vida cristã? Você precisa, então, começar
a relacionar mais com as pessoas. É isso que a palavra de Deus nos garante. Para eu ter uma alegria completa, nós todos queremos esta alegria completa que vem de Deus, mas nós, por mais que sejamos cristãos, por mais que nós buscamos a palavra, nós não vamos ter uma alegria completa dentro da nossa casa sozinhos. A nossa alegria completa está quando nós temos e vivenciamos a comunhão do Espírito com outras pessoas. O apóstolo sentiu uma alegria tão profunda que ele então compartilha isso com seus leitores. Ele os amava tanto que ele desejava que esses ensinos sobre Cristo pudessem ser uma realidade para aquela plateia que ele ensinava e para nós. Que exemplo de comunhão ele passa para nós aprendermos e seguirmos. É quando nós temos alegria de ver os nossos irmãos crescendo na fé. É isso que João está fazendo aqui. Ele vivenciou, ele cresceu em Deus, ele chegou ao ponto de ter a alegria completa e agora ele diz, eu quero que vocês cresçam na sua vida espiritual como eu tenho crescido. E é interessante que na carta de 3º João, mais 2, 3 páginas para frente, eu não vou ler, mas você pode ler, no versículo 4 ele diz a mesma coisa. Não tem alegria maior do que ver os meus filhos caminharem na verdade, no verdadeiro Evangelho. O fato de nós caminharmos com outras pessoas, ajudando outras pessoas, servindo outras pessoas e vendo-as crescer em Cristo, ele diz, não há alegria maior do que ver os meus irmãos crescendo espiritualmente. A alegria que ele se refere aqui, essa alegria que nós dizemos, que vemos lá em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força, essa alegria não é ser feliz. Essa alegria é você ter um deleite perpétuo dentro de você. É um sentimento de realização, de completude. Quando nós caminhamos com Cristo e nós temos comunhão com nossos irmãos, então nós passamos a ter essa alegria. E essa alegria, ela é mais do que a paz. Ela é essa sensação de satisfação completa, espiritual e emocional. Nós necessitamos ter comunhão com nossos irmãos. Algumas vezes é difícil caminhar, algumas vezes é difícil nos expor, mas a palavra de Deus nunca mente. Ela diz que quando nós começamos a conviver e a ter comunhão com nossos irmãos, então nós começamos a crescer espiritualmente e essa pessoa também começa a crescer e nós dependemos uns dos outros porque nós somos um corpo onde o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo. E nós lemos isso o apóstolo Paulo escrevendo em outros textos dizendo, se você ou se eu sou um dedo ou se eu sou uma sobrancelha ou um cílio, como eu costumo brincar, seja o que for que nós somos no corpo de Cristo, nós não podemos ficar separados desse corpo porque o sangue do Cordeiro está batendo, pulsando nesse coração do corpo de Cristo para que essa vida chegue em todos os membros. Mas nós precisamos estar ligados com o corpo de Cristo. Esta comunhão com Cristo e com nossos irmãos, ela é progressiva. Ela pode aumentar a cada dia. Eu gostaria de perguntar para nós meditarmos nesse momento. Será que nós estamos realmente interessados na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs? Se nós desejamos ter comunhão, nós precisamos nos interessar pelos nossos irmãos e as nossas irmãs. Nós precisamos estar interessados nos problemas que ela está passando, nas dificuldades que essa pessoa está tendo, caminharmos com ela na alegria que ela está tendo, nas dores que ela está tendo, nos interessarmos e nos oferecermos para que possamos estar ali
servindo de verdade. Quando nós falamos em servir, nós temos um sentimento, né, de diminuir, um sentimento de ser menor, um sentimento de inferioridade. Não é nada disso. A Bíblia diz: aquele que quer ser o maior, que sirva. E nós aprendemos a servir com o nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, ele abriu mão de todas as coisas e veio para esse mundo para servir, e serviu até o ponto de morrer na cruz, é o que a palavra diz. Então, quando nós servimos uma pessoa, é servir com o nosso tempo, servir com a nossa atenção, servir com o nosso dinheiro, servir com o almoço, com uma refeição, uma alimentação, servir ajudando essa pessoa a procurar ou ter um emprego. Nós não podemos tomar a responsabilidade dessa pessoa, mas nós podemos servir facilitando que essa pessoa encontre ou responda às suas responsabilidades. Será que eu sinto diante de Deus essa responsabilidade de ajudar ao próximo? Porque isso é uma coisa bíblica. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Jesus, o tempo inteiro, ele tinha você e eu em mente, até o ponto de morrer na cruz. Toda a sua vida, tudo que ele fez foi a respeito do próximo. E a última pergunta: o que eu estou fazendo especificamente para ver outra pessoa crescer em Cristo? Nós precisamos encorajar e ajudar os nossos irmãos em Cristo a crescerem na fé. Fazemos uma oração por eles, fazemos uma visita. Talvez você me diz: Elia, eu não sei pregar, eu não sei falar nada, mas o fato de nós pararmos e separarmos um tempo para estarmos com um novo irmão na fé, por exemplo, ou alguém que está enfraquecido na fé, e somente lermos um texto da palavra, isso vai abençoar o coração dessa pessoa. Deus não nos chama para fazer coisas grandes, extraordinárias. Ele nos chama para fazer coisas pequenas que com certeza nós podemos fazer e inserir na nossa agenda, no nosso schedule, todos os dias. Quarta e última pergunta: quando eu irei começar o meu plano de servir as pessoas? Porque a nossa vida passa rápido. E essa chance que nós negamos hoje de servir ao próximo, ou ajudar a um irmão crescer na fé, ou ajudar um irmão a caminhar por um momento de dificuldade, se eu nego essa oportunidade hoje, pode ser que nunca mais eu a tenha. Além de que, como João escreveu, nós temos alegria completa quando nós temos comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Senhor, obrigada pela Tua palavra que nos anima, que nos fortifica, que nos fortalece. Obrigada, Senhor, porque através de Jesus nós podemos ter comunhão com o Senhor. E obrigada porque através de Jesus nós podemos ter comunhão com outras pessoas. Pessoas que nós nunca vimos, pessoas que nós somos diferentes, mas que nós somos iguais ao mesmo tempo, porque o Teu Espírito habita nelas e habita em nós. Deus, eu oro por essa pessoa que me escuta nessa hora, que o Teu Espírito Santo fala ao coração dela, que o Teu Espírito Santo, Deus, traga ideias, criatividade em como ela pode servir outras pessoas. Abençoe essa pessoa que me ouve, abençoe essa família, em nome de Jesus. Olha, muito obrigada por você estar comigo até o final desse estudo bíblico. E eu gostaria de dizer uma coisa para você. Siga escutando. Nós temos aqui mais estudos bíblicos aqui no canal, no YouTube, no podcast, nas plataformas. Siga escutando a palavra de Deus. Mas eu gostaria de te lembrar que esse estudo bíblico, ele não substitui o fato de você ir à igreja, ouvir a palavra do seu pastor da sua igreja e ter comunhão com os seus irmãos. Porque esse é um mandamento do Senhor Jesus e é o que nós acabamos de aprender nessa palavra. Muito obrigada por você ser parte aqui do canal Mais de Deus Podcast e muito obrigada por você estar comigo aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira, até o próximo estudo, se Deus quiser.